Temos fé naquilo que nós pregamos? Nós acreditamos no Deus a qual nós anunciamos? E diante da dificuldade, diante do problema, diante de uma grande necessidade a qual nós não podemos agir, a qual nós não podemos resolver, como nos comportar? Uma palavra basta, traz uma reflexão para você. Utilizando o texto das multiplicações dos pães e dos peixes, nós vamos ver que Jesus, os seus discípulos, se deparam com uma grande multidão, homens, mulheres e crianças, uma variedade de problemas, uma variedade de situações, pessoas desde enfermidades, a possessão de espíritos malignos, a crises, a necessidades materiais e principalmente, como o Senhor Jesus mesmo as definiu, como ovelhas que não tinham pastor. Aquelas pessoas, elas passaram boas horas daquele dia ouvindo o que Jesus estava ensinando. E Jesus ensinava acerca do céu, do reino de Deus, da sua justiça, da necessidade do homem se encontrar com Deus, da necessidade do homem fazer as pazes com Deus. E falando do amor, da misericórdia, da graça de Deus. E vai nos contar que as horas vão se passando. Uns dos discípulos, então, ele vê que um problema estava para acontecer. Pedro vai falar para o Senhor Jesus que despedisse aquela multidão, porque as horas já estavam se avançando, que não ia ter aonde comprar alimento para todos eles. Então era melhor despedi-los, dando a eles uma oportunidade deles irem pelos campos, quem sabe colher algumas espigas, alguns frutos da terra, ou chegarem a algum vilarejo mais próximo e poderem assim comprar o seu alimento, poderem assim passar a noite. Pedro nem sabia se eles tinham dinheiro para comprar o alimento, mas Pedro deu uma ideia, deu uma sugestão. Só que o Senhor Jesus, ele vai fazer algo interessante. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dos discípulos nesse momento. Jesus olha para aquela multidão sedenta, faminta, necessitada, e olha para os apóstolos, os representantes, os que deveriam cuidar, alimentar e cuidar espiritualmente e materialmente daquelas pessoas. Jesus estava ensinando algo ali. Jesus está nos ensinando algo. A igreja é responsável pela obra social também. Então Jesus vai dizer assim para eles, diante da colocação de Pedro, diante do problema levantado por Pedro, diante da solução que Pedro apresentou: dê vocês mesmos de comer a eles. Você já imaginou a cara de Pedro, a cara dos apóstolos, quando Jesus diz para eles: deem vocês mesmos de comer a eles? Como? De que jeito? E quantas vezes, irmãos, no nosso ministério, no nosso dia a dia, na nossa família, nas nossas correrias do dia a dia, nós não nos deparamos com problemas que aos nossos olhos não têm solução. E muitas vezes nós vamos até orar e levamos esse problema à presença do Senhor Jesus. Senhor, eis o nosso problema, eis a nossa dificuldade. E agora que entra o mistério dessa palavra, a qual eu gostaria de dividir com você. Jesus vai dizer para eles que eles deveriam alimentar aquela multidão, e Jesus dá uma seguinte ordenança a eles: vá, coloque eles em grupos de 100 e de 50 e me tragam o que nós temos. E alguém vai trazer 5 pães e 2 peixes. Até aí nós conhecemos a história. Jesus vai dar graças, mas antes disso, se coloque no lugar de Pedro, João, Barnabé, Filipe, André, de cada um deles, dividindo aquela multidão. Vem para cá 100, vai para lá 50. Quando eles estão indo e fazendo o que Jesus mandou separar em grupos, eu acredito que a cabeça deles, a mente deles, estava bombardeada. O que o Senhor Jesus está pensando? O que Jesus vai fazer? De que forma Jesus vai fazer? Por onde ele vai fazer? Da onde ele vai tirar? Meu Deus! Era uma multidão de questionamentos, porque nós somos assim. Nós muitas vezes não entendemos o que Deus nos manda fazer. Muitas vezes nós levamos ao Senhor o problema
E o Senhor nos coloca no coração o que devemos fazer. E muitas vezes o que Jesus nos manda fazer parece coisa de maluco. Parece algo que não tem sentido. Mas aí entra a fé. Você crê no que você fala? Você realmente acredita no que você ensina? E você, pregador? Será que você está pregando só por pregar? Ou você ainda tem fé no que você prega? Porque Deus, Ele trabalha na nossa fé, naquilo que nós cremos. Você, minha irmã, você está levando o seu problema ao Senhor. Você já levou a sua dificuldade ao Senhor. E Ele já te disse o que você tem que fazer. Mas você está aí, cocheando em dois pensamentos. Os discípulos, ainda que não entendessem, ainda que não vissem, ainda que não soubessem o que Jesus estava prestes a fazer, eles obedeceram. Obedeça a voz do Senhor. Faça o que o Senhor está te pedindo. Entregue na mão dele. Faça conforme ele tem pedido. Se é para dividir em grupos de 100 e de 50, vamos fazer assim. Então o Senhor Jesus dá graças àqueles 5 pães. E ele distribui aos discípulos e pede para que os discípulos distribuam à multidão. E diz, irmãos, que conforme ia alimentando a multidão, ia distribuindo, e depois com os peixes a mesma coisa, todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Apenas creia que aquele que te chamou é fiel. Obedeça a sua voz. Não basta apenas levar o problema ao mestre. Não vale apenas falar para ele o que você precisa, o que você tem necessidade. Porque ele vai falar com você. Ele vai te mostrar o caminho que você deve trilhar. Faça conforme ele tem colocado ao seu coração. Obedeça a voz do mestre e você vai ver o milagre. Você vai ver a multiplicação. Você vai ver a multidão sendo alimentada. Oh, glória a Deus! Não basta apenas levar o problema ao mestre, mas tem que fazer conforme ele pedir para você. Uma palavra basta. Deus te abençoe no nome de Jesus.